Doutor Davi, é um prazer recebê-lo aqui. Posso dirigir a tribuna. Morada Nova lhe recebe de braços abertos. Você que já conhece a nossa cidade, né, já desenvolveu algumas práticas esportivas, ele estava me contando ali, algumas práticas esportivas. Paraquedista, né, também. É com muito prazer que a gente lhe recebe aqui em nome da APEOC. O senhor terá 15 minutos, certo? Para, né, fazer a sua explanação aí. Ok. Bom dia a todos. Quero saudar todos os vereadores aqui, na pessoa do presidente, vereador Jorge Brito. Dizer que é uma honra retornar à Morada Nova e parabenizar todos vocês pela bela casa e pelo espaço democrático, né? Como não podia ser diferente. A minha vinda hoje aqui é para tentar explicar um pouco para vocês a história do Tomé. O professor Tomé solicitou lá a APEOC, né? Eu faço parte do escritório do Dr. Ayrton Carvalho, e nós somos a banca que foi contratada pela APEOC para ir buscar o que nós entendemos de direito dos professores, sobre essa verba de Fundef, dos precatórios do Fundef que estão desde 2015 caindo nas contas dos municípios, né? Em 2014, o presidente da APEOC nos procurou, né? O nosso escritório é um escritório que nós temos sedes nas principais capitais do Brasil, né? Temos mais de 60 mil processos no Brasil todo. E aí ele nos procurou, porque a gente já tinha trabalhado contra a APEOC em algumas ações e tal, ele gostou do trabalho, nos procurou com uma indignação, alegando o seguinte: doutor, esse dinheiro do Fundef que os municípios estão recebendo, que à época 60% tinha que ser destinado para os professores não vão receber nada disso. Aí a gente começou a fazer um estudo e desenvolveu uma tese, que é essa tese que nós estamos ajuizando ações desde 2015, com algum sucesso em alguns locais. Estamos tendo sucesso. Alguns locais a gente não conseguiu, porque entramos tarde, é questão processual mesmo. Então, a APEOC vem desenvolvendo, como lhes digo aqui, é uma tese jurídica, não existe nenhuma lei que obrigue o gestor a pagar, certo? Os senhores que são o legislativo, vocês sabem que o gestor ele só pode pagar ou fazer alguma coisa com base em uma lei, né? Essa lei do Fundeb ela acabou, ela foi extinta, veio a lei do Fundeb. Então, na realidade, isso é uma tese jurídica nossa. Vou tentar simplificar assim: se na época o município tinha que passar 60% para a capacitação dos professores, e eu recebi R$100 por professor, e era para ter recebido 200, e eu repassei os 100, esse saldo também é devido aos professores, porque de alguma maneira eles se capacitaram. Não tem ninguém está alegando que o gestor não cumpriu 60%, não, isso é outra discussão. E essa discussão advém de uma luta que também uns advogados em 96 começaram a desenvolver essa tese, que é o que originou esse precatório hoje. São os advogados que a prefeitura contratou para ir atrás desse dinheiro que era repassado a menor, né, aos municípios. A nossa tese é, a partir que vira o precatório, que o município vai receber, a gente vai buscar os 60% que nós entendemos ser de direito dos professores, certo? Importante que se diga o seguinte: essa tese é da APEOC. Essa tese, hoje em dia tem muita gente aí dizendo, não, eu entrei, eu não sei o quê. Essa é uma tese da APEOC desenvolvida lá no escritório. Nós somos o primeiro escritório a entrar com essa ação, e é muito fácil provar. Só é ir procurar as ações que foram ajuizadas, certo? No estado do Ceará, a APEOC é legítima. Nós temos uma carta sindical dizendo que a APEOC é legítima para defender os interesses dos professores em todo o estado do Ceará. Inclusive, ela nomina a carta sindical cada município que a APEOC pode atuar, inclusive Morada Nova, certo? Aconteceu uma celeuma aqui em Morada Nova, como acontece em outros municípios, que isso pode ter sido gerado até por uma culpa do escritório. Porque a gente, como nós somos técnicos, a gente tem que trabalhar
conhecendo o judiciário que nós temos, né, dentro da medida do possível. As ações do Estado do Ceará foram ajuizadas todas na mesma semana. E nós não no momento que a APO que nos contratou e diga assim, defenda o direito dos professores, a gente não tem que estar perguntando para a APO que, doutor, a gente pode entrar com ação em morada nova? Não, a gente faz o cálculo, vê a ação e entra com a ação. E aí a ação está rodando aqui, morada nova, foi distribuída em fevereiro. E, mais uma vez, o porquê é isso? Porque toda ação tem que cumprir um rito processual. Vocês aqui não têm os ritos, né, da lei, vai aprovar aquela coisa toda. Se não cumprir o rito, dá uma ilegalidade. Então, contra a Fazenda Pública, principalmente a Fazenda Pública, ela tem os prazos dobrados para se manifestar, tem que intimar todo mundo, e aí manifestações e tudo, aquele rito processual todo. Então, a ação daqui de Morada Nova foi ajuizada, e aí a APO que... O que aconteceu? Nós ajuizamos todas as ações em fevereiro do Estado do Ceará, certo? Tinha município, inclusive, que a gente tinha ajuizado na Justiça Federal ano passado e não tinha... O porquê disso? Porque a gente tem que buscar o bloqueio, o intuito de buscar o bloqueio, antes do dinheiro cair na conta da prefeitura, certo? Um exemplo que eu utilizo clássico aqui é o de Fortaleza. Fortaleza, nós conseguimos o bloqueio de Fortaleza, 368 milhões de Fortaleza. Ganhamos em primeira instância, ganhamos em segunda instância. Quando foi na véspera de Natal, a Carmen Lúcia liberou o dinheiro. Quarta-feira, quinta-feira o dinheiro caiu na conta da prefeitura, sexta-feira não tinha mais R$1. E lá ele gastou no que ele quis. Ele gastou com túnel, com obra, com o que ele quis. A ação continua, mas gastou. Os professores não viram R$1 de lá. É o exemplo que eu uso clássico, para o pessoal entender que é uma briga da APEOC. Hoje eu estava comentando com o Tomé, nós temos advogados, nós somos 20 advogados, nós temos advogados espalhados pelo Brasil todo, e a APEOC virou referência. Depois que a APEOC começou com essa luta, nós fomos chamados, hoje nós estamos atuando em Bahia, Amazonas, o Ceará é referência, Bahia, Amazonas, Maranhão e Pará. Então, um advogado até me ligou, brincando comigo, cheguei Nova Olinda do Norte. Ele pegou um avião para Manaus e 9 horas de barco para chegar na cidade. Né? E aí nós estamos buscando esse direito para o magistério, que nasceu aqui no Ceará. Certo? E aí o que acontece hoje aqui no Ceará? Tem os sindicatos locais, aí fica essa briga que está acontecendo aqui em Morada Nova. O sindicato local contrata um escritório e esse escritório vou falar daqui de Morada Nova. O escritório entrou com uma ação e essa ação foi extinta. A ação hoje está extinta. Ele recorreu e essa ação está em grau de recurso na Justiça Federal e não vai para frente nem para trás. Nós entramos com uma ação aqui. A juíza intimou a prefeitura. Detalhe, doutores. Antes da gente entrar com as ações, nós tomamos o cuidado de oficiar a todas as prefeituras, todos os gestores, dizer assim, doutor, o senhor vai pagar os professores? Um ofício. Para formalizar. Se ele dissesse, vou pagar os professores, já juntei os professores, a gente não entrava com ação, viu? Não se ajuizou a ação. Nós entramos com o ofício aqui, esse ofício, se eu não me engano, não foi nem respondido, então a gente fica naquela. Inclusive é uma prova para eu mostrar para o juiz que o gestor foi suscitado isso dele, né? Se ele vai pagar ou não. E aqui não foi, a gente entrou com ação, a prefeitura foi intimada, e tudo. E o que eu estou falando aqui, não estou criticando o gestor não, certo? Se eu estivesse no lugar dele, eu tinha que pensar muito bem como eu iria pagar os professores, porque não, como eu estou dizendo para os senhores, não existe uma lei que obrigue o gestor a pagar. E assim, quem paga mal, paga errado, paga 2 vezes, ou então responde por isso futuramente. Né? Ninguém sabe o que o Ministério Público vai fazer, tem um parecer do doutor Irineu, por exemplo, da Prece, que ele disse que não é para pagar R$1 professor. Isso é bem claro, ele diz isso para todo mundo. Quem conheceu o doutor Irineu, só é ligar para ele, ele confirma isso. Apesar de eu discordar dele,
ele tem uma base legal, ele é um excelente advogado, é um dos que está conseguindo esses recursos de Fundef para as prefeituras. Ele, junto com a Prece o contratou, ele fez um parecer dizendo, não, o gestor não é para pagar nada, ele pode gastar tudo na educação, que foi uma decisão da Carmen Lúcia também, que ela disse que esse dinheiro tem que ser gasto na educação. Bom, mas nós estamos conseguindo vitórias, conseguimos bloqueios, nós estamos com 6 bloqueios hoje no estado de Ceará. A tendência é a gente conseguir bloquear isso tudinho, lá na Bahia nós temos mais um monte. E essa tese está pegando corpo, e ontem saiu uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia dizendo que o dinheiro, 60% é para ser destinado aos professores. Certo? Então, está pegando corpo essa tese que a gente está fazendo, até porque, no meu entender, é um dos poucos processos que eu trabalhei na minha vida que eu tenho prazer em estar dando dinheiro. Minha mãe era professora. Eu lembro de todos os meus professores, com a maior gratidão do mundo. Graças a Deus tive excelentes professores, como tenho professores, eu considero colegas, por exemplo, o dono do escritório, o Dr. Aldair, eu considero como se fosse um professor, porque todo dia nós estamos aprendendo com ele. Então, a gente trabalha com muito afinco nisso, né? Tem uma outra dúvida que o pessoal aqui me ligam, me questionam, o Tomé me questionou sobre os contratos, certo? O pessoal diz, doutor, a PO que é legítima e tal, e o pessoal que contratou com o sindicato, com outro sindicato. Isso não tem problema nenhum, certo? Contrato é um ato de vontade, certo? Eu fiz até uma brincadeira com ele, é o seguinte, é igual eu tenho um chip da TIM, um chip da Oi e um chip da Claro, eu posso ter os 3. Quem me trouxer o que eu estou buscando, eu pago. É um serviço. É no êxito, o nosso contrato é no êxito. Se eu não der nenhum real ao professor, eu não recebo. Então, contrato de êxito é assim, eu posso contratar 10 advogados para o êxito. Quem trouxer, não vai ter que pagar 2 advogados ou 3 advogados, não. É quem lhe trouxer o serviço que ele está buscando é que vai ser remunerado, certo? Isso eu digo com a maior tranquilidade do mundo. E isso aí, se der problema, não é para o professor, não. O outro advogado não gostar, ele vai entrar com a representação na OAB contra o escritório, ou contra a minha pessoa, contra qualquer um, e eu muito tranquilo com isso. Estou aberto aqui a perguntas, a responder respostas de vocês. Eu vim aqui para esclarecer. Poderia... Pode. Vamos começar logo com o doutor Nasseri. Vamos começar logo com o doutor Nasseri. Bom dia, doutor Davi. Isso. Bom dia. Bom dia. Doutor Davi, eu queria fazer aqui uma pergunta, Vossa Excelência. Esse dinheiro, esses 41 milhões que vai vir para a Morada Nova, isso foi uma ação que foi feita na época, junto a Prece, junto, né, a todas as prefeituras do município, mais ou menos isso, né? Então, o advogado da Prece entrou com essa ação. Eu quero entender exatamente isso. Aí, a APEOC, como legítima representante dos professores, também entrou com a ação para garantir que os professores recebessem esse dinheiro. Existe uma lei que diz que 60% seria para o professor e 40% gasto de outra forma na educação. Mas, presidente, aí onde eu estou aqui, cá com meus botões. Os sindicatos, não só da Morada Nova, não sei se outros, também entraram na justiça para garantir esse dinheiro para os professores. Aí o senhor diz, não, pode ser 10 ou 15, pode ajuizar. Mas na medida que você for contratando um advogado, eles vão ter que ser ressarcidos com os valores que eles cobraram. Aí eu lhe pergunto, no caso aqui de Morada Nova, o dinheiro vem, o prefeito já garantiu 60%, logicamente isso vai ter que ser ajuizado, ele vai ter que escrever em algum canto, seria o correto, mas eu lhe pergunto, os professores vão ter que pagar 2 vezes os advogados? O da APEOC e do sindicato? Não. Porque eles trabalharam, eles fizeram um trabalho. É isso que eu vou lhe explicar, certo? Por exemplo, é isso que eu vou lhe explicar. Primeiro, separando as ações, tá?
separando as ações. Essa ação de morada nova, eu não sei se ela entrou junto com a Prece ou se alguns municípios entraram com advogados separados, certo? Eu sei que essa ação era para garantir a diferença paga menor pela União, repassada menor pela União. O direito dos professores, ele vem posterior. Essa ação, o mérito dela, dessa ação que o município entrou, já foi discutido e não se fala mais. Já tem um valor, que é esses 40 e poucos milhões, que o município tem direito. Nesse momento desse julgamento final, que o município tem direito, é quando nós ajuizamos a nossa ação. Mas já nesses 41 milhões, o advogado da Prece já recebeu os honorários dela, que já foi, nem vem para cá. Mas é isso que eu estou dizendo para o senhor. São duas ações desapregadas. Tanto é que o dele não entra nesses 41 milhões não, doutor. O dele já está separado. Já está separado. Porque ele juntou o contrato. Não, o que eu quero dizer, só fazer uma pergunta, porque o professor, com essas ações, logicamente, dos advogados, o dinheiro está diminuindo. Não, da ação que o município da Prece fez, já recebeu. É importante que o da APO, que é legítimo representante dos professores, vão receber. E o do sindicato também vai receber? Doutor, mas seus honorários? É isso que eu estou dizendo para o senhor. Na realidade, isso é uma tese jurídica, certo? Vários municípios receberam e não pagaram aos professores. Isso não é obrigado. É isso que eu estou dizendo para o senhor. Onde não tem ação, onde não existe um trabalho efetivo judicial, o gestor, alguns gestores podem pagar. Tem gestor que deu 10%, tem gestor que fez uma folha extra, tem gestor que pagou todo mundo, tem gestor que fez várias coisas porque ele entende que o dinheiro é dele. E está na conta da prefeitura, no fundo 100, ele pode fazer o que ele quiser com ele. O senhor está entendendo? Pronto, o que acontece? Não, eu vou chegar lá, mas eu preciso lhe explicar que, primeiro, nossa ação não tem vinculação prática com a ação da Prece, certo? A nossa ação, ela advém da Prece. A nossa, para existir, tem que ter existido a da Prece, que foi uma ação muito bem elaborada, que trouxe recursos para o município, tem que se dizer isso. Os advogados foram excelentes que desenvolveram essa tese. A nossa ação é depois. Nós estamos desenvolvendo uma tese diversa da deles. Inclusive, eles são contra a nossa tese. Eles são a favor que o dinheiro fique 100% para a prefeitura. Ok? O que acontece? Nós ajuizamos as ações porque temos legitimidade para isso. Certo? É muito interessante dizer agora, nesse exato momento, com o histórico que nós temos de não pagamento, com uma ação rodando, que aí depois da ação vai todo mundo pagar. É isso que eu estou dizendo. Antes da ação, não tinha ninguém falando nisso. Aí depois que se entra com a ação, que a APO que faz um esforço, começa a brigar politicamente por isso, aí vai se pagar. Tudo ótimo, que se pague. Mas isso vem advindo de uma ação. Certo? Não adianta agora o sindicato entrar com outra ação, porque essa ação do sindicato, processualmente, ela vai junto com a nossa, porque nós entramos primeiro. A nossa ação ela é preventa. Certo? A nossa ação é preventa. Já lhe respondendo a questão dos honorários do contrato, certo? Não vão pagar duas vezes. Isso não existe. A remuneração é uma só. Você paga em cima da remuneração. Ponto. É até meio o Código de Defesa do Consumidor. Só posso pagar pelo que eu usei. Ele pode pagar duas vezes se ele receber duas vezes. Mas se ele receber só uma vez, ele vai pagar só uma vez. E o advogado, a banca que trouxe o benefício para ele, é que irá cobrar. Isso dele, entendeu? Ele não tem que pagar dois advogados, não. No caso, não é a APOC, no caso é a nossa banca. A nossa banca foi contratada pela APOC, que inclusive para eu não ia nem falar isso aqui, mas para os filiados à APOC, a gente tem um desconto que a gente cobra 15% de honorário só, não é os 20%. Os 20% para quem não é filiado, que é para o filiado da APOC ter um desconto, porque na realidade ele é filiado. Então, nós cobramos 15%. E esse 15% é no êxito. Como o senhor disse aí, não ganhou, não vai receber nada. Doutor, eu não recebo nada, Fortaleza nós não recebemos nada. Fortaleza foram 4 anos de trabalho e não recebemos R$1. Isso é um ônus nosso, é um contrato de êxito.
Nós temos aqui, só a título de explicação, nós temos aqui em Morada Nova 600 processos de outras coisas, processo consumerista, né? Que lá a gente pega de... Doutor, que são todos no êxito. Doutor, deixa eu refazer a pergunta, que eu acho que o senhor não entendeu. Eu não estou dizendo que a sua banca não merece. E, pelo contrário, merece, trabalhou, merece. O que a minha pergunta é o seguinte. A APO que contratou a banca para defender, Sim. tá certo? Certo. O sindicato aqui também, na época, eu acho que foi 2015, entrou também com ação para garantir esse direito. Certo. A minha pergunta é essa. Se as duas bancas vão receber a porcentagem uma vez, não é 2 vezes não. Se a banca da APO, que foi defendida pela APO, vai receber, e se a banca que foi contratada pelo sindicato... Eu acredito, deixa eu só fazer uma colocação, eu acredito o seguinte, quem tiver o êxito, quem a pessoa quiser contratar na realidade, se na procuração dizer, não, eu contratei aqui o escritório do Dr. Davi, então eu vou pagar o Dr. Davi. Se disser, eu vou aqui aceitar a contratação do sindicato, penso eu que seja assim, eu vou pagar ao escritório do sindicato. Ele, o servidor, é quem decide. Deixa eu lhe dizer como é que funciona. Não, na realidade, essa preocupação de quem é que vai receber é muito simples. E não, o professor, na realidade, não é para se preocupar com isso. Vamos supor que o professor receba o seu dinheiro e lá o juiz mande descontar os honorários, certo? Vamos supor, aí ele chega lá e diz assim, ó, como está essa briga aqui e tem isso é hipotético, viu, pessoal? Eu vou mandar descontar 15%. Só que como os advogados estão brigando, o dinheiro fica em juízo e os professores já pagaram. Na pior das hipóteses, isso pode acontecer, certo? Assim, a pior das hipóteses para o escritório. O professor, em momento algum, será prejudicado por conta disso. E em momento algum, o direito dele vai ser alijado. Agora, é bom que se diga também, nós demos vários exemplos aqui, de municípios onde ficou os sindicatos brigando. Vou dizer um aqui, Maracanaú. Maracanaú, os sindicatos estão brigando lá, a União pegou o dinheiro de volta. Ok? Itapajé, o dinheiro está bloqueado desde 2016. E tem outros exemplos. Itatira, o prefeito gastou o dinheiro. Ficou os sindicatos brigando, que lá eram 3 ou 4 sindicatos, e aí ficaram brigando, o prefeito foi e gastou o dinheiro. Sobrou só 30%, foi o que ele pagou o pessoal. Pronto. Entendeu? Onde não tem unidade da classe, onde o pessoal não senta para conversar e decide, doutor, vai ficar essa briga jurídica. Por quê? Porque o nosso escritório está autorizado, porque é legítimo e é legal, porque se eu começar a abrir mão da minha legitimidade, eu a perco. Certo? Eu a perco. Isso é histórico. Então, nós não abrimos mão da nossa legitimidade. Outra coisa, senhores, é muito importante que se diga que as pessoas não pensam... Esse é só o primeiro precatório. Tem outro precatório daqui que está rodando, se eu não me engano. Vamos supor que o prefeito faça um pagamento e esse pagamento seja contestado por alguém. Tribunal de Contas, Ministério Público, porque pagou errado, certo? Daqui a 2 anos, vai cair o outro dinheiro. Eu garanto para os senhores que o gestor, esse ou outro, ou quem quer que seja, se deu problema no primeiro, ele não vai querer pagar o segundo, não. Porque ele vai dizer, rapaz, eu fui pagar e estou respondendo aqui. Isso é óbvio, entendeu? Então, a APO que se apresenta por direito para dizer que ela tem legitimidade, especificidade, tem carta sindical, tem tudo. Tem ações ganhas, e onde estão brigando, os sindicatos brigando, é bom que se diga aos professores, que os professores ficam, e aí fica uma confusão no município. Mas eu estou esclarecendo. Ok, então assim, deu para alguém entender. Eu queria fazer uma pergunta. Pronto, você vai fazer também. Então vamos passar para o Neto, da Sinuca. Bom dia, doutor, e bom dia a todos que estão presentes, vereadores, professores. Eu queria só fazer uma pergunta. Se é obrigado a pagar o imposto para o município e para o Implem, porque na época não existia o Implem. E é obrigatório pagar para os dois ou não, doutor? Eu vou lhe responder, e o professor Tomé me fez essa pergunta, certo? Eu vou lhe responder que não.
Agora, eu não vou lhe dizer o porquê do não, porque isso é uma expertise que foi desenvolvida lá no nosso escritório e que todo mundo fica querendo que a gente explique como é que a gente consegue o não pagamento disso para poder copiar e dizer que foram eles que são o pai da criança, certo? Não, não é para pagar, certo? É uma coisa bem simples. E eu só não lhe digo o porquê e o fundamento jurídico, porque senão amanhã, os senhores me desculpem, o advogado vai dizer que foi ele que teve a ideia e tal, não sei o quê, porque ele não tem essa expertise até agora. Tanto não tem que não está fazendo. Então, realmente não é. Então, certo? muito obrigado. Nada. E ficou bem esclarecido, né? Que não é obrigado. Não é obrigado. Tá Não bom, é obrigado bom por uma dia. tese que vocês desenvolveram, né? Mas É, também não mas tem baseado na amparo lei. legal para Tem, não ser. tem, amparo legal tem, para que não seja tem, descontado. tem, Ok. Porque o Neto, quando perguntou, ele perguntou e se referiu ao IPREM, que nós temos um Instituto de Previdência própria. Mas se não existisse o IPREM, existia o INSS, né? Mas que não, daria não pode. não. Ok. E imposto de renda? Nem Na minha tese, não. Imposto de renda também Na não. minha tese, não. Ok. Muito bom. Marcos Viana, depois o Everardo Marques. essa tese do não imposto de renda, que é porque isso vai dar problema. Você já viu que vai dar problema. Ela tem a legalidade? Tem, inclusive... Lei e tudo. Tem Inclusive, lei. doutor, Isso é deixa que é eu- importante até para preservar o prefeito. Não, inclusive, doutores, deixa eu dizer uma Senão, coisa. ele não é, senão que não é para descontar, prefeito. Você não precisa descontar porque está aqui a lei. Inclusive, para os afiliados, eu estou autorizado a dizer isso aqui, para os afiliados da E é bom para os APOC, professores porque não paga. para os advogados da APOC, que se receber ou não via APOC, que isso foi descontado, nós ajuizamos a ação para receber de volta. A APOC está se colocando à disposição para todos os seus associados de que quem pagar desconto de previdência e desconto de imposto de renda, nós vamos ajuizar a ação para ir pegar esse dinheiro de volta. Ponto. É simples assim. Isso aí eu tenho- isso aí, ó, essa do desconto é muito mais legal porque tem lei embasando do que os 60%, que é uma tese jurídica, entendeu? Não, isso tem lei. Ok. Não, Jorge, a verdade, pergunta Marcos. que eu ia fazer já foi o Marquinhos já fez e Fez, o né? Neto também, que é se o dinheiro era tributável ou não. Então ele já respondeu que não. Então, tudo bem. Doutor Davi, existe aqui nos debates do Presidente, sindicato eu com o também servidor... queria Não, falar. você vai falar. Eu só aproveitar que você estava aí escrevendo. Existe uma discussão aqui de quem realmente teria esse direito dentro da tese de vocês, porque o direito é uma tese de vocês ainda, constituída por vocês, porque não tem lei para isso. Inclusive, o senhor deixou bem claro que o gestor pode fazer o que quiser com o dinheiro, mas diante da tese de vocês, diante de vocês terem entrado com a ação, né, diante dessa tese vocês teriam. Agora, quem tem direito? Existe uma discussão que só os professores da época, se todos os professores têm esse mesmo direito, se professores e outros que são da educação, se têm também esse direito, como é que é feito esse rateio? Como é que, dentro da tese de vocês, já que não existe a lei, dentro da tese de vocês existe esse compreensão? A tese é baseada na lei do Fundef. A lei do Fundef ela teve um período, de 96 a 2006, certo? Então, quem tem direito é quem, assim, pela tese e pela lei do Fundef, que foi extinta em 2006, é quem trabalhou no período, certo? O que é que acontece? A gente consegue o bloqueio e nós, como banca, como técnicos, não nos imiscuímos nessa parte de quem é que tem direito, certo? Como é que é feito normalmente? A categoria faz uma assembleia e a categoria decide e a assembleia é soberana. Até porque, como eu disse aos senhores, essa lei foi extinta, certo? A categoria faz uma assembleia, a categoria decide quem é que vai receber. E aí, os senhores me perguntam, como é que é a prática? Tem para todo gosto. Eles decidem que recebe todo mundo, decidem que recebe só da época, decidem que o pessoal da educação infantil, que na época não era participar, entra. O senhor está entendendo, né? Que eram professores da época, mas que não faziam parte do ensino fundamental. Isso aí a categoria decide e nós não temos como nos imiscuir nisso, porque isso é uma decisão da categoria. E como nós somos advogados do sindicato da categoria, e o sindicato também, quando a categoria decide, ele aceita, a categoria soberana, não tem problema. Só tem uma coisa que nós não abrimos mão por ordem do sindicato, é dos 60%. Tem prefeito que chega, você quer fazer um acordo, não, eu pago 40%, não, é 60%. 60%.
Porque a gente tem um norte legal. O norte legal é 60%. Certo? Mas aí a categoria decidindo, tem decisões para todo. Tem, inclusive, quando chega na justiça, o prefeito diz que quer pagar, quer incluir todo mundo. Certo? Tem prefeito que bate o pé e diz, eu só vou pagar, mas eu quero incluir todo mundo. Inclusive porteiro, merendeira, tudo. Aí é uma negociação, porque chega na hora do acordo. Né? Mas é a categoria que decide. Se a categoria decidir que não, só vai receber do período, e tudo na Assembleia, a Assembleia é soberana, é democrática. Decidiu, assim, a democracia é isso, ela tem um risco para todo mundo. Né? Tem uns que ganham, tem uns Passar que para o seu colega, certo? também advogado, vereador, Marquinhos, da Ana Cristina Marquinhos Bica. Bom dia, doutor. Bom dia, amigo. Bom dia a todos. Queria aqui fazer uma breve colocação. Primeiro, com relação à questão dos 60% para os professores. Eu acredito sim que o escritório que Vossa Excelência compõe deva ter oficiado ao município. Ano passado, primeiro ano. Tá lá nos autos, doutor. Primeiro ano de governo do atual gestor. Não sei se por tentar ficar a par da matéria não foi respondido, até porque de bastante complexidade. Mas Vossa Excelência trouxe uma informação interessante. Até hoje não se existe uma definição, doutor Nacélio, de que 60% deve ser aplicado aos professores. Existe uma tese. Existe uma tese do escritório defendido por Vossa Excelência que esse 60% deve ser aplicado aos professores. Vossa Excelência também colocou que existe uma tese que não se é para descontar imposto de renda. E uma tese que não se é para... Só, doutor, né, a do imposto de renda e a da Previdência não é tese, não. Isso aí é... Mas Vossa Excelência colocou que é uma... Não. Tese. Assim, onde a gente tem entrado, é legal isso. Então eu queria só pedir para concluir aí Vossa Excelência Não, eu tô só pra da poder... forma como bem entender. Certo. E eu queria trazer aqui, eu não ia nem entrar nessa seara, mas Vossa Excelência tocou, e eu queria trazer, a recordar que há bem pouco tempo atrás, uma tese defendida pela bancada do ex-presidente Lula, lá no Supremo Tribunal Federal, onde nossa Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito e julgado do processo criminal. E é uma tese defendida, embasada na Constituição, que é defendida na lei, e mesmo assim o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão em segunda instância, após o julgamento de segunda instância, cabe sim. Então, é tese, me desculpe, doutor, mas é uma tese a ser defendida. Mas o que está, a todo instante, eu já falei por 2 vezes aqui na tribuna, quando dos meus pronunciamentos, é se criando, e aí Vossa Excelência não tem nada a ver com isso, mas se criou aqui em Morada Nova um certo dissabor entre duas instituições, que é o sindicato e a APEOC, causando isso aí, que está causando diretamente uma insegurança dos servidores, dos sindicalizados. E eu não quero entrar em mérito de legitimidade, quando um sindicato, que é a APEOC, tem... parece que em torno de 60 filiados, e o Sindicep local tem 1.500 filiados. Eu não sei de quem é a legitimidade, não vou entrar nessa seara, mas desde o ano passado, doutor, em primeiras reuniões que eu tive o prazer de estar presente em várias reuniões da gestão com o sindicato para tratar de diversas matérias, e por algumas oportunidades, os representantes do sindicato local questionavam o prefeito a respeito desse dinheiro do Fundef. E em todos os momentos que foi questionado, eu não vi colocação, apesar de não ser oficial, mas extraoficialmente,
e as pessoas do sindicato são testemunhas disso, o prefeito colocava de que realmente iria garantir os 60% a ser repassado aos servidores. Se existe uma tese do escritório defendido por Vossa Excelência e que tendo êxito é o escritório de Vossa Excelência que vai receber, eu parabenizo. Se existe uma tese do escritório Monteiro, acho que é Monteiro, que defende o Sindicep, que vai obter sucesso, que vão ser eles que vão ser pagos, mas é uma discussão que, a meu ver, não cabe aqui a essa casa. Ela não deveria estar aqui. Quem é que vai receber honorário? É o advogado da APEOC? É o advogado do Sindicep? Eu acho que não cabe aqui. A gente passou muito mais aqui defendendo direitos, que toda a vida eu coloquei, apesar de ter um ou outro que não gosta de mim, não gosta do meu posicionamento, mas eu sempre coloquei que deve ser pago aos professores. E oficialmente, semana passada, houve uma reunião do prefeito com o sindicato, com os representantes do sindicato, e o prefeito, mais uma vez, colocou que repassaria os 60%. Fez um pedido que dos 60%, 50% ficasse para o magistério e 10% para as demais categorias, mas para ser deliberado pelas categorias. Foi deliberado, pelo que eu soube, as categorias não aceitaram, e os 60% será repassado exclusivamente para os professores. Me parece que alguns professores que faziam parte dos 10%, que não estavam dentro dos 60%, o sindicato também deliberou que estes seriam inclusos, os professores que faziam parte dos 10% da época. Mas, como disse Vossa Excelência, como eu estou colocando, é uma deliberação do sindicato, dos servidores, é a eles que interessam. Queria também trazer, só para tirar um pouco da dúvida, porque quando se coloca 60%, presidente Jorge, tem alguns servidores que não entendem que quando o pagamento dos honorários dos advogados de 20%, será 20% como o correspondente a um terço, não é. Só a título ilustrativo, se for o valor global de 40 milhões, ao tirar 20% dos advogados da causa originária, fica 32 milhões e 800. 60% que fica para as categorias, fica em torno de 19 milhões e 600 mil. Então, será 20% de 19 milhões e 600 mil. E não 20% dos 41 milhões. Só para ficar claro que existem alguns servidores que ainda têm essa dúvida, que ligar, vai tirar 20% dos advogados. Muito bem, Marquinhos. Do advogado vai tirar 20% do outro, a gente termina sem nada. Mas é para colocar aqui que é um valor global. Então, assim, que esse debate sobre pagamento de honorários realmente fosse até judicializado, que Vossas Excelências possam debater isso em juízo, mas que não fique o servidor de forma alguma prejudicado, porque ano passado aqui veio também usar a tribuna livre um advogado que também representava a APEOC. E naquela época ele fazia uma colocação de se judicializar logo uma demanda. E naquela época eu dizia, olha, eu acho que a gente tem que aguardar uma posição do prefeito, até para os servidores não perderem 20% de honorários que, trabalhados com causa ganha, é mais que devido. Eu sou advogado, trabalho, minha profissão é a advocacia, trabalho aqui no município com escritório aqui, e mais do que justo o advogado que trabalha receber seus honorários. Mas naquela época eu falava do receio, que tivesse um pouco de cautela. E o meu medo hoje, presidente, é de se realmente, e eu queria reportar um pouco, quando foi contestado pelo município
a ação que a APIOC deu entrada, aí foi colocado nas redes sociais, bateram foto da contestação, dizendo assim, ó, na contestação o prefeito disse que 100% é para ser gasto com a educação, não é para repassar para os professores. Mas isso aí é a tese defendida realmente pela administração, mas que, de comum acordo, por entendimento do prefeito, será repassado os 60% para os professores, mas que é uma tese defendida. E o meu medo, e aí eu vou concluir, presidente, é que numa briga jurídica, aí vai o município sustentar realmente essa tese de que é aplicado todo para ser aplicado todo na educação e não obrigatoriamente os 60% para os professores, e aí que termine lá no Supremo Tribunal Federal, e a ministra presidente Carmen Lúcia deu uma decisão de que pode ser gastada na educação, ou da forma como o gestor bem entender, e esse dinheiro terminar em pó, e ninguém vê a cor desse dinheiro. Então, o meu receio é esse. Eu espero que seja tomada a decisão, e aí isso aí não é uma decisão minha, não é do doutor Nacelli, não é do vereador Everardo, é uma decisão que tem que ser tomada de comum acordo entre os servidores, através de seus representantes, ou APO, ou Sindicep, junto com a gestão, e que seja da forma mais breve possível, da melhor forma possível, esse dinheiro garantido aos professores, e que chegue realmente às contas dos professores para que eles possam usufruir desse dinheiro. No mais, eu vou fazer algumas outras colocações no meu pronunciamento, e obrigado pela presença de Vossa Excelência. É um prazer aqui receber Vossa Excelência, mas há muito tempo eu fazia colocações nesse sentido e não poderia me omitir de, nesse momento, externar o meu pensamento, o entendimento até de boa parte da nossa bancada. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Marquinhos. Antes de lhe responder, foi pedido pela APIOC, como nós voltamos aqui na sexta-feira, justamente esse tempo para que viesse fazer essa explanação o doutor Davi Sucupira, né, que foi a bancada que deu entrada nesse processo. Acredito eu que não vá se prolongar muito, Marquinhos, porque já há o entendimento, o prefeito já, inclusive, acordou com o sindicato, né, que iria repassar os 60%, a judicialização é por conta dos 60%. Se o prefeito disse que está ok, eu acredito que não vá, né, demorar muito esse contexto. E ela só veio esbarrar aqui justamente para efeito informativo mesmo. O doutor veio aqui para informar, né, o que era que realmente, porque todo mundo se dizia aqui nas ruas, a pior que entrou, foi quando? Foi em fevereiro, foi em janeiro, foi em dezembro, foi agora, ninguém não sabia. Na realidade, a desinformação era muito grande. Até ocupa um pouquinho a APIOC por não ter, na época, já dito, olha, nós entramos aí com ação APIOC local, não de vocês lá. A APIOC já judicializou, já entrou com ação, está sendo distribuído, para que o próprio servidor sindicalizado na APIOC pudesse ter esse entendimento. Não, nós já entramos, né? Eu acho que faltou esse feedback aí para a população, mas eu acredito que não vai demorar muito, porque uma das partes já teve o entendimento que os 60% é legítimo, pelo menos dentro da tese de vocês, vai fazer esse repasse, e havendo esse repasse, continua essa judicialização, como é que fica o prefeito chegando aí com o sindicato, entendendo que os 60% está perfeito, chegou na conta, distribui os 60%, claro, que não vai ter algum problema sobre o IPREM, acredito eu, sobre porque ele pode cair aí num problema de receita, né? Renúncia de receita. Ele vai ter que ter um entendimento que não vai descontar isso, né? Vocês vão ter que mostrar para o gestor e embasar isso, e os advogados, os procuradores puderem ter esse entendimento, né, doutor Nacelli? Porque não tem a receita. Completar aí, no caso, né, se a prefeitura descontaria e a briga continuaria na justiça para saber se vai devolver ou não. E, inclusive, tem um repasse, porque se for descontado do servidor, aí já é outro problema. Se for descontado do servidor, tem que ter o repasse do patronal. Doutor, exatamente. Só responder. E aí o IPREM agradece, né, presidente? Só responder esse repasse para o IPREM aí. Respondendo ao doutor Marcos, o vereador Marcos, é assim, vereador, o Tomé
requisitou a banca que a gente viesse aqui e fizesse um esclarecimento sobre o Fundef, certo? Lhe digo do fundo do meu coração que eu não queria estar tratando de honorário aqui não, porque eu não vim para cá para isso, certo? Isso, inclusive, esvazia o nosso discurso da tese dos 60%. Okay? Essa briga de honorários não era para estar sendo discutida aqui. Esvazia, diminui a categoria de advogados, certo? A gente tem um trabalho incessante para defender uma tese, para garantir o direito dos professores, e aí o nosso trabalho se perde no meio de discussão de honorários, certo? Em relação à ação que foi ajuizada em Morada Nova, como em diversos outros municípios, doutor, eu sou técnico, eu não conheço o prefeito de Morada Nova, eu vim a Morada Nova, como disse o presidente aqui a última vez, em 2002, saltar de paraquedas e visitar um amigo meu que era promotor aqui. Não ando por aqui, não tenho amizade com quase ninguém aqui, muito pouca gente tem, e são amizades que a gente conversa de amenidades, não fala de trabalho. Nós oficiamos a prefeitura, entendo também, porque sou procurador do município, entendo o volume de informação que o município tem que trabalhar, e às vezes um ofício passa desapercebido, mas eu estou do lado do meu cliente. O meu cliente a gente oficiou, deu um prazo de 30 dias para ser respondido, e não houve resposta. Então eu tenho que trabalhar com o que eu tenho, que é isso, é uma ausência de resposta. Numa ausência de resposta, a gente procura o judiciário. Foi isso que aconteceu. Se houve uma falha de comunicação, doutor, realmente a gente a gente gosta das críticas porque a gente tem que melhorar a nossa atuação cada vez mais. Agora, em momento algum nós deixamos de procurar o direito para a categoria do magistério, que é essa tese que nós desenvolvemos. Essa discussão de 60% realmente não era para estar aqui, enfraquece a nossa discussão. O prefeito quer pagar, graças a Deus que ele quer pagar, ótimo, bom, eu fico até aliviado. Como eu cheguei para um prefeito de uma cidade do interior, que ele pagou os 60% dos professores, aí estava essa briga da categoria, ele tirou dos 40 dele e pagou o pessoal fora do período. Ele disse, não, a categoria não tem problema não, eu pago do meu, dos 40. E eu achei de uma grandiosidade, e ele disse, não, minha mãe foi professora e tal. Assim, exatamente cada um com seu entendimento, mas a gente não pode forçar a pessoa a fazer o que ela não quer fazer. Certo? Até porque, como o senhor bem falou, é uma tese jurídica, o gestor não tem. E já respondendo aos senhores aqui, existem vários problemas contábeis, certo? Que tem que ser resolvido, porque senão vai dar problema contábil para a prefeitura, certo? E, a nossa banca, a gente tem, como eu falei para os senhores, a gente busca o direito do nosso professor, mas a gente quer proteger o gestor também. Porque ninguém pode agir responsavelmente que eu resolvi o meu problema e deixo o problema para os outros. Porque senão, pessoal, tem precatório, se eu não me engano precisamente, até 2022, rodando no Brasil. Se a gente começar a agir responsavelmente aqui, eu vou prejudicar o direito da categoria futuro de outros professores. Então, a gente tem que agir buscando o direito do professor, mas preservando o gestor também. Porque senão seria irresponsabilidade. De eu chegar, eu resolvi o meu problema, o gestor fica com a bomba dele aí para se responder perante o Tribunal de Contas, perante a Justiça. Não, não é assim. Nós somos sérios. Eu, pelo menos, eu procuro pautar dentro da seriedade, dentro da ética, que foi uma profissão que eu abracei e a gente tem que pautar nisso. O senhor me desculpe, e realmente eu não queria estar falando isso aqui. Isso aqui é uma casa que deve estar se discutindo outras coisas, né? Vim aqui, o Tomé me pediu para vir aqui para explicar como é que é, de onde se originou, como é que é o histórico, como é que está a ação, e eu me dispus. O problema é que esse assunto dos honorários, eles surgem, porque todo mundo fica assustado com isso. Mas doutor Davi, a gente não pode fugir disso também, não. Foi muito importante. Chato, mas eu acho que a colocação do Marquinhos, foi só para ter mais assim, é muito importante. Foi essa discussão, e eu acho que a casa tem que suportar também isso. Eu acho que nós temos que trazer, né, para entendimento até nosso mesmo, até para que a gente possa chegar na tribuna aqui e falar. Senhor, onde os sindicatos, onde a categoria não se uniu, doutor, isso fica uma briga. Sou advogado, só sabe como é que é processo. Quando as partes querem tumultuar o processo, eu comparo muito esse processo de Fundef a inventário. Ok. Inventários. Não, se todo mundo ficar brigando... Ok, doutor Davi, lhe agradecer, né? Para mim foi muito esclarecedor, acredito que para o servidor também.
Tomara que se resolva tudo, né, dentro de um padrão que o servidor não saia prejudicado. Eu vi uma servidora aí, que quando eu desci do carro hoje, uma professora me abordou e disse, olha, de 41 milhões, quer dizer, 6 vezes 4, 24 milhões que Doutor, a gente iria receber, os professores só vão receber 6 milhões, é tanto desconto, que aí até eu fiquei preocupado. Só esclarecendo, doutor, se eu não me engano, esse dinheiro do precatório já foi destacado os honorários, viu? Inclusive os advogados, se eu não me engano, também já receberam. Porque quando vão emitir o precatório, eles juntam a contratação, o processo licitatório, e aí a União já faz o destaque. Então, esse valor que está lá no precatório é o valor que a prefeitura vai receber. Não tem mais desconto de honorários nele não, entendeu? E aí, desse valor é que se desconta os 60%. Porque o advogado que entrou com a causa já destacou o dele e, inclusive, recebeu o primeiro. Porque um valor menor, ele já recebeu o primeiro. Agora, tire só uma discussão. O valor da sua bancada não é sobre os 41 milhões, somos 60%. Não, é sobre 60%. Na realidade... É sobre os 24 milhões. Na realidade, doutor, ainda tem o seguinte. Normalmente, como é que se faz? Se destaca um valor, por exemplo, vamos supor que 500 mil reais, se destaca um valor de 500 mil reais, deixa na conta da prefeitura para eventuais problemas que possam surgir. De pessoa que recebeu a menor, de tal. Tem os falecidos. Eu só recebo de quem recebe. Se o professor for ganhar 100 reais, os meus honorários são em cima dos 100 reais do professor. Eu não pego todo e tiro 20%, não. É do valor que recebe. Eu até retifico do valor o que eu recebe. Coloquei, que não é 20% sobre os 60% também. E na realidade, nossa é 15%. Não é 15%. Se houver desconto. Entendido. Se houver desconto de imposto de renda e de previdência, vai ser retirado os 20% após esses descontos. Ok. Doutor Davi, Então, só lá no contrato, eu sei que é difícil responder doutor, isso, mas não, dando uma de pichincheiro. Só um pouquinho. Esse percentual não pode cair mais, não? Para Já ajudar caiu também 5%, doutor. Não pode cair mais 5%, não? Aí a gente para não pode, ajudar o servidor? Já caiu 5%, né? Diminuiu de 20% para 15%. Mas não tem custo nenhum para ser sindicalizado a PEOC. Você não tem custo nenhum. Lá no contrato está lá, é 15% sobre o eventual ganho. E se não houver ganho, não tem pagamento de honorário. Doutor Davi, a gente teria um enorme prazer de ficar aqui debatendo, é um assunto, né, interessante. Só agradecer aos senhores a oportunidade e mais uma vez parabenizar pela iniciativa da casa de prestar um favor. A gente vê que realmente é a casa do povo, né? É onde as pessoas vêm tirar suas dúvidas e dizer que o nosso escritório, na minha pessoa, na pessoa do doutor Aldairton, estamos abertos a esclarecimentos, a toda vida que nos chamam, nós comparecemos. A gente pede só uns 2 diazinhos para a gente se organizar. E muito obrigado e meus parabéns a todos. Muito obrigado. Volte sempre, né, com informações, que a PEOC sempre lhe traga aqui para outras informações, que não sejam essas discussões, sejam informações sempre que formos solicitados ligadas à nossa educação aí. Ok? Obrigado. Sei que isso é da parte jurídica, mas que possa vir de outra forma. Muito obrigado. Viu?